Olá, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Hoje, eu e a taróloga Zaira estaremos falando um pouquinho mais sobre as consultas de tarô. Nós temos recebido diversos e-mails nos perguntando para que funciona uma consulta de tarô, como funciona, como que é o método que nós utilizamos e qual é o conceito que nós temos a respeito da utilidade do tarô dentro de uma consulta. Eu volto após a vinheta junto com a taróloga Zaira para nós abordarmos esse assunto aqui no canal do Mago. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe nas redes sociais para que nós possamos ainda crescer muito mais essa família aqui no YouTube. Eu volto daqui a pouco. Até daqui a pouquinho nós voltamos. Um abraço. Aqui é o canal do Mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Bandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos. Olá, nós já estamos de volta e hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente sobre as nossas consultas de tarô. Tá ok, pessoal? Eu quero começar com um relato que Eliphas Levi fez no seu livro A História da Magia. Eliphas Levi diz no seu livro A História da Magia que a espiritualidade incorre em dois perigos. Dois perigos que todos aqueles que aprendem a ciência oculta acabam passando por esse tipo de problema. Um deles é justamente ser supersticioso demais e acreditar em tudo. E o outro é justamente o contrário, ser extremamente racional e não acreditar em nada. A História da Magia de Eliphas Levi nos deixa isso muito claro. Toda a ordem iniciática, hoje em dia, que é relevante em toda a história do ocultismo, trata do tarô como um assunto muito sério, como um assunto pertinente aos iniciados. Quando uma pessoa é iniciada dentro de uma ordem iniciática, ou quando ela passa por esse processo de conhecimento do tarô, toda a informação que ela recebe deste oráculo passa a ter muito valor, porque ele recebe uma informação de iniciado. Então toda a informação que ele recebe dos arquétipos, de todo o significado das cartas, do caminho do louco, da trajetória até a carta do mundo, tudo isso fica dentro das ordens iniciáticas como aprendizado para aquele iniciado. Então nós temos que prestar muita atenção no que Eliphas Levi queria dizer. Muitos acabam sendo muito supersticiosos e acreditam em qualquer coisa, outros são muito racionais e não acreditam em nada. E geralmente esses que são muito racionais acabam prestando um desserviço ao ocultismo, porque duvidam de todos. Então existem sim pessoas sérias e não sérias em qualquer profissão. Existem pessoas que utilizam das cartas de forma séria e responsável e outras que se utilizam das cartas apenas para ganhar dinheiro fácil. Essa é uma verdade. Mas nós não podemos denegrir uma classe toda em prol dos maus profissionais. Nós não podemos fazer isso. Por exemplo, Fernando Pessoa era ocultista e ele era publicitário. Ele conseguiu perder a conta da Coca-Cola no país de Portugal, porque toda a campanha publicitária que ele fez para a Coca-Cola não deu certo no país de Portugal. Nós não podemos esperar de maus profissionais bons resultados, mas nós podemos esperar de bons profissionais bons resultados. E eu falo de profissional porque eu inclusive estou aqui em mãos, eu fiz questão de imprimir. Se você entrar no site do Ministério do Trabalho,
Ministério do Trabalho Oficial, um site governamental do governo brasileiro. Você vai consultar o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Classificação Brasileira de Ocupações. Quando você vê na descrição 5168-05, você vai ver que a profissão tarólogo é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. A profissão tarólogo é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Você pode contribuir com o INSS e se aposentar com contribuição por tempo de serviço através da profissão de tarólogo. Vou deixar o print aí do Ministério do Trabalho para você ver que é uma profissão. As pessoas estudam para isso, as pessoas pagam cursos caríssimos, as pessoas compram cartas que também não são baratas, diversos tipos de tarô, estudam livros para se aprimorar e muitas vezes fazem isso, Zaira, ao longo de uma vida toda. São 20, 30 anos, 40 anos estudando o tarô. Por isso que é muito perigoso, eu torno a advertir mais uma vez, esse pessoal que fala assim, vou fazer um vídeo sobre tarô, então eu vou estudar aqui uma semana, eu vou fazer umas perguntas aqui, umas enquetes, eu vou fazer uma pesquisa na internet e vou fazer um vídeo falando sobre o tarô. Que responsabilidade, que autoridade essa pessoa tem para falar de tarô em um final de semana? Num estudo de semana, coloca um tarô na frente dessa pessoa e manda ela ler para você. Talvez ela nem acredite no tarô. Então esses vídeos são duvidosos, porque eles já são tendenciosos. É igual o Padre Quevedo, ele trabalha com parapsicologia e é um padre católico. Ele refuta tudo que é do espiritismo, ele refuta tudo que é esotérico, mas ele não refuta nenhum milagre feito dentro da Igreja Católica, porque ele é um parapsicólogo católico. Então é lógico, ele não vai questionar sobre as chagas de nenhum padre, de nenhum sacerdote católico que disse ter os estigmas de Cristo. Ele não vai fazer isso, ele não vai questionar nenhum milagre ocorrido dentro da Igreja Católica, porque ele é um parapsicólogo, padre católico. Então ele vai se levantar contra toda a religião que pregue ou fale algo diferente do catolicismo. Então a pessoa que não acredita no tarô, estuda o tarô uma semana, estuda o tarô um final de semana, faz uma pesquisa em internet ou em apenas alguns livros para ver a origem ou se funciona ou não funciona e faz um vídeo como se fosse verdade absoluta. Essa pessoa não pode falar com propriedade, porque o tarô para muitos é a história de um estudo de uma vida toda, que começou desde a sua iniciação e até os dias de hoje o tarô continua nos surpreendendo. Para muitos o tarô seria chinês, para outros o tarô seria egípcio. As fontes são muito variadas, depende da informação que você lê, as fontes são muito variadas, mas mais do que falar sobre fonte do tarô, de onde veio, para onde ele vai, é os resultados que eles produzem na vida da pessoa. Então, por que fazer uma consulta de tarô? Por que essa consulta é paga? O que a pessoa recebe nessa consulta de tarô? Quais são as orientações que são passadas? Para que e por que isso pode ajudá-la? Roubando o cenário um pouquinho aqui do Anael agora. Bom, esse vídeo hoje ele não é destinado a discutir nem a origem do tarô, nem quem crê ou descrê no tarô, muito menos opiniões de pessoas que não têm o mínimo de contingência para falar sobre o tarô. Certo, errado, falho ou não? Primeiro, não existe estar tarólogo. E hoje em dia tem muitos modismos. Muitas pessoas estão tarólogas, mas elas estão sem nenhuma base. Resolvem que vão ser tarólogos, compram lá o tarô de Marcele, por exemplo, que é um dos tarôs iniciais, né, um dos mais fáceis,
Eu digo que o tarô é matemática, né? Sempre 2 e 2, sempre vai dar 4 no tarô. O problema é, existem tarólogos matemáticos. Legal, eles vão ter uma soma de acerto? Vão sim, porque eles vão acabar descobrindo a equivalência das cartas, fazendo a comparação, a associação, alguma coisa eles vão acertarem. E existe o ser tarólogo. O ser tarólogo é aquela pessoa, é aquele indivíduo que quando descobre essa afinidade espiritual que ele tem com os oráculos, em especial o tarô que nós estamos falando aqui, ele procura cada vez se aprofundar mais na matemática do tarô, ou seja, ele quer conhecer todos os tipos de tarô, os mais prováveis, improváveis, o tarô de todas as formas. Por quê? Porque além de ser um apaixonado pelo assunto, ele tem uma coisa chamada dom, e nem todo mundo tem dom. Como é que eu sei que eu tenho dom? Quando você, numa leitura de tarô, as imagens do tarô, toda a sua percepção excede o que está na mesa, você consegue ter uma visão ampliada que foge à matemática do tabuleiro. Este é o dom, este é o diferencial dos tarólogos que fazem previsões, que dão certo. Aliás, o bom tarólogo, ele nem faz previsão, ele prefere não fazer isso. O Anael falou uma coisa muito importante no início do que ele estava dizendo. O bom tarólogo, ele tem que ter a disciplina de não induzir a pessoa que está ali na frente, o consulente, porque existem as pessoas que acreditam em tudo que ouve, assim como existem os céticos que duvidam de tudo. Tem gente que senta na sua frente e cruza os braços. É como se fosse um teste para saber se você realmente tem a capacidade ou não de adivinhar o futuro dela. E o tarólogo não é isso, né? Ele não é o mágico que tira o coelhinho da cartola e diz: coelho, oh, não é isso. Ele estuda uma vida toda, nós estudamos todos os dias. Eu e o Anael, nós lemos mais de 8 tipos de tarô. Então, eu comecei inicialmente com brincadeira. Eu gostava de brincar com o baralho normal. E com o baralho normal, que você joga cartas, eu conseguia fazer algumas adivinhações. E aquilo acabava dando certo, e aquilo foi chamando a minha atenção para esse lado da espiritualidade. O que é que foi que eu fiz? Eu fui estudar. Então, durante um bom tempo eu viajei para muitos lugares, prefiro não citar nomes, não quero citar nenhuma fonte de conhecimento, posso ser mal interpretada, né? Então eu tenho certificados de cursos de tarô. Então, assim, eu não estou taróloga, eu sou taróloga há mais de 34 anos. Tá? Não contribuí com o INSS porque eu sou professora, né? Então eu sou professora universitária aposentada. Mas eu fico assim muito magoada quando as pessoas agem como se o tarô fosse assim uma brincadeira, entendeu? E não te levam a sério, te procuram por curiosidade, te procuram porque não tem mais nada para fazer, e aí de repente te mandam um e-mail assim: olha, meu nome é tal, o do fulano é tal, vê aí se ele vai ficar comigo. Ou, olha, eu queria saber se eu vou ganhar na loteria, vê aí. Ó, tem uma discrepância muito grande entre o que as pessoas acham que é uma leitura séria de tarô e o que é, não sei, Carlinhos, vidente, hoje, vai cair o avião hoje? Não sei, eu não estou nesse patamar de querer ser vidente de nada, mas o tarô, ele nos dá dimensões maravilhosas e escolhas, como o Anael disse, né, do louco ao mundo, você chega praticamente perdido. As pessoas que procuram a leitura de tarô, elas estão sem chão, elas estão procurando caminhos, né? E elas precisam percorrer todo esse autoconhecimento. E o tarô auxilia muito nisso, porque ele te dá dicas, ele te dá saídas, ele te dá caminhos, cabe a você seguir ou não esse caminho. Então ele não é um dicionário perfeito que vai ditar as regras do que tem que acontecer na sua vida, isso é você que vai mudar de postura, mas o tarô é um oráculo exato.
Para quem lê o tarô com seriedade, com uma dignidade espiritual que é exigida na leitura de tarô ou de qualquer outro oráculo, o tarô é sim um oráculo com exatidão matemática, como eu disse no início, porque as cartas têm a sua relevância e a sua notoriedade, associado ao dom. É um oráculo espetacular. Se nós formos parar para pensar, todos os grandes mestres do ocultismo, Crowley, Levi, Eliphas Levi, Papi, todos eles fizeram uso das cartas do tarô. Se você for notar, todas as civilizações já haviam os jogos oraculares. Você vê isso até na história de Israel, o Urim e o Tumim, né? Isso sempre ocorreu, isso sempre aconteceu, isso continua vivo para aquelas pessoas que levam a sério. Então fica aqui o meu clamor de respeito a todos os profissionais que lidam com tarô. Eu gostaria que você, que é meu público, respeitasse o tarólogo, respeitasse a taróloga, porque essa pessoa estudou, essa pessoa foi atrás, essa pessoa é digna de honra. Nós somente fazemos referências aos ocultistas que já morreram e ficaram no passado. E nós damos pouco valor, na verdade, aos trabalhos dos ocultistas desse século, dos ocultistas desse milênio. Nós não falamos bem deles com medo de que eles sejam nossos concorrentes, quando na verdade eles são os nossos irmãos, eles são nossas irmãs. Então vai aqui o meu respeito a você que é tarólogo, a você que é taróloga, a você que é sério naquilo que você faz, a você que ajuda muita gente, porque que o tarô, o que o tarô nos faz na verdade? Eu tenho um arquétipo no tarô mitológico, que é a carta do mago, que fala sobre a figura de Hermes o grego. Hermes o grego. Não estou falando de outro Hermes, estou falando de Hermes o grego. Ele, na figura do tarô mitológico, ele é aquele que está nas encruzilhadas, apontando o caminho para os caminhantes, para os viajantes. Então muitas pessoas se perdiam, encontravam esse Deus nas encruzilhadas e ele direcionava qual o caminho que eles deviam seguir. Então o viajante perguntava: para onde eu devo ir? Olha, o caminho melhor é esse. O caminho melhor é aquele, é a direita, é a esquerda, para chegar onde você quer. Então, o que é o tarô? E qual é a figura do mago, do tarólogo, da taróloga no meio de todo esse processo? Ele está ali para indicar o melhor caminho para você chegar. Esse é o melhor caminho para você. Se você for por esse caminho, você pode cair num precipício, você pode cair em armadilhas, você vai cair em coisas ruins. Agora, se você for por esse caminho, você vai escolher algo bom para a sua vida. E aí vai depender do consulente, vai depender da pessoa que está recebendo aquela orientação, aquela leitura, se ela vai fazer o que você vai dizer para ela ou não. Vai depender muito da atitude dela, E nós temos, Aira, nessa consulta que nós fazemos, nós temos um privilégio, que é conversar com você. Exatamente. Nós temos na consulta o privilégio de estar, mesmo à distância, conversando com você. Você está interagindo com o jogo, você está vendo o jogo acontecer, como a Anael acabou de dizer, as suas dúvidas estão sendo elucidadas ali, os caminhos que você pode estar escolhendo estão ali, caminhos. O tarô nada mais é do que uma orientação para caminhos, né? Então você está cego, sem visão, você não consegue enxergar nada à sua frente, você não vê possibilidades, só obstáculos. Então esse oráculo, ele te dá caminhos. Se você vai escolher cair no precipício, aí já é a lei do livre-arbítrio, você é que vai estar escolhendo, mas você vai estar sendo bem orientado. Então a gente faz questão de estar marcando essa consulta, normalmente dura 1 hora, às vezes passa de 1 hora, tá? E você tá ali cara a cara, consulente e o mago, ou comigo, com a Zaira, ou como vocês me chamam, a mulher do mago, né? Porque eu perdi o nome Zaira Gonzalez. Eu sou a mulher do mago, mas tudo bem, é uma honra ser a mulher do mago, né? Do meu amor. Então você vai estar ali tirando todas as suas dúvidas. De repente, você chegou ali tão perdido e depois de 1 hora, você
sabe, parece que você saiu de dentro daquela água que estava te sufocando, te oprimindo, e você consegue enxergar caminhos, não só atalhos que você veio pegando até agora e que te levaram a uma situação desastrosa, quer seja amorosa, no campo financeiro, no campo familiar, né? Não é só de amor que as pessoas têm dúvidas e sofrem, muito pelo contrário, com a crise financeira que assola o país, hoje o que tem de indústria fechando, comércio fechando, então as pessoas buscam esse tipo de aconselhamento, inclusive, é uma coisa séria. Inclusive, antes de qualquer trabalho, seria interessante você fazer uma consulta de tarô, para saber a viabilidade ou não desse trabalho. Então tem pessoas que falam, não, eu não quero fazer consulta, eu quero fazer trabalhos espirituais, eu quero já entrar com rituais. Rituais que você nem sabe se vão dar certo ou não. Então seria interessante você fazer uma consulta, ver também o grau de dificuldade, o quanto essa pessoa está perto ou longe de você, o quanto que a sua vida profissional está prestes a deslanchar, e pode ser que não seja necessário fazer trabalho nenhum, trabalho algum. De repente você só tem que esperar mais um pouquinho, conversar, uma boa conversa, uma boa orientação de pessoas que lidam com isso já há muito tempo e orientam pessoas. Uma conversa bem feita, bem orientada, ela vai te levar para rumos e caminhos que você deseja. E muitas vezes não precisa passar por rituais, por magias, por trabalhos. Então é uma forma de você, de repente, estar poupando dinheiro. Então as pessoas falam assim, vou pagar uma consulta, é baratinho uma consulta, mas vale a pena. É o melhor dinheiro que você investe porque é em você. Por que eu tenho que pagar? Porque nós fizemos cursos, nós temos o nosso tempo. As pessoas ligam para mim, para a Zaire, e falam, eu estou falando com o senhor, eu nem acredito. As pessoas ficam emocionadas. Isso é muito bacana, você ter esse contato com o seu público, você está dando o seu tempo, você fica às vezes 1h e meia conversando com aquela pessoa, você está dando o seu coração, você está dando todo o seu know-how, aquilo que você aprendeu, todos os seus conselhos, a sua consultoria, a sua visão sobre aquele negócio que ela está te apresentando, quer seja familiar, emocional, profissional, financeiro, qualquer coisa. Você está dando a sua posição, a sua consultoria, e por isso você cobra um estipulado valor. Então, isso é um dinheiro bem gasto, porque você está sendo orientado. Você paga um psicólogo, você paga um psiquiatra, você paga um advogado, você paga um médico, você paga qualquer outro profissional que estudou. Então essas pessoas estão ali à sua disposição, o tempo delas custa dinheiro. Ela poderia estar atendendo outra pessoa, ela poderia estar fazendo outra coisa, mas ela está atendendo a você. E isso é legal porque você sente o carinho, você sente o respeito, você sente a pessoa quando ela desliga o telefone, porque geralmente é feito pelo WhatsApp, quando ela desliga o telefone depois da conversa, ela está mais leve, ela está mais tranquila. Nós temos, Aira, toda uma preocupação de lidarmos com o tarô como iniciados. Então, quando a gente vai começar a fazer uma leitura de tarô, a gente, com todo o respeito, com toda a reverência, com todo o carinho, nós pedimos permissão aos seus mentores espirituais, nós pedimos permissão ao seu anjo da guarda, nós pedimos permissão aos seus antepassados, para que nós possamos acessar os seus registros e indicar o melhor caminho para você, aquilo que você precisa ouvir. Nem sempre é o que você quer ouvir. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes a pessoa te procura porque ela quer que você diga exatamente o que ela quer ouvir. Não, vamos citar um caso de amor, por exemplo. Não, você vai ter o fulano de volta assim, é só fazer assim, assim. Mas não é assim, porque o fulano já não está mais no caminho dessa pessoa. Já está com outra pessoa, já está feliz, exatamente, e já está tocando a vida dele, já virou a página. Ela quer ouvir aquilo. Então o que acontece? Essa pessoa muitas vezes confunde, ela acha que você nem é um bom tarólogo, porque você não falou o que ela queria ouvir. Aí o que acontece? Ela sai batendo cabeça por aí com outros profissionais. Nada contra, não tenho nada contra o trabalho de ninguém. Só que passa um tempo e essa pessoa volta a nos procurar.
E aí ela volta arrasada, toda, sabe assim, em frangalhos, sendo que ela teve naquela consulta inicial, ela teve todos os parâmetros para estar mudando o padrão vibracional dela, porque o tarô também faz muito isso, né, Anael? Muitas vezes você não está precisando de trabalho nenhum, você tem que mudar o seu padrão vibracional. Quantos relacionamentos que a gente já conseguiu salvar só com conselhos, só não com é verdade? Conversa. Só na Exatamente. Conversa. De repente você tem que ser não sei, professor naquela hora e estar ensinando para a pessoa que não é dessa forma, só assim, de uma maneira muito radical, que ela tem que agir na vida. O universo muda quando você muda. Então, quando você muda, você também abre posturas para que haja mudança. O tarô convencional possui 22 arcanos maiores. Esses 22 arcanos maiores são arquétipos de situações que ou um dia você vai viver, ou talvez você esteja vivendo. Talvez você nem vá passar por aquele problema naquele exato segundo que você está fazendo a consulta. Mas como ele é o caminho da vida do louco, é o caminho da vida do iniciado, ele é o caminho que todos nós iremos percorrer, você pode estar na carta do mago, você pode estar na carta da torre, você pode estar na carta do imperador, você pode estar na carta da imperatriz, você pode estar na carta da roda da fortuna, você pode estar na carta do mundo. Enfim, cada uma dessas cartas possui toda uma simbologia, um significado, e aí entra aquilo que a Zaira falou de dom, porque para ler o tarô, a interpretação do tarô não precisa de dom. Mas o dom, algumas pessoas têm um dom, ou às vezes de um mentor espiritual, de um protetor, de um guia astral, que vai como se soprando nos seus ouvidos, cochichando no ouvido dela, aquilo que ela deve dizer, aquilo que ela deve falar. E esse conhecimento, ele é místico, ele é transcendental, ele vai além da razão humana. E muitas vezes alguns tarólogos possuem esses dons a mais. Então isso faz dele um tarólogo diferenciado, porque além de tarólogo, ele é um médium que se desenvolveu naquilo e ele consegue estar como um portal ali, como um canal para ser um transmissor de algum recado do plano astral que quer te dar, que quer te orientar. Quantas advertências são dadas? Cuidado, não faça isso, você está correndo risco de morte. Olha, essa pessoa pode estar fazendo uma armadilha para você. Não entre nessa sociedade, cai fora. Olha, você não nasceu para ser empregado, você tem que ter a tua própria empresa, pode abrir que vai dar certo. As cartas estão mostrando isso. E muita coisa que as cartas nos mostram e guias espirituais nos revelam, que são ajudantes espirituais, todo mago, todo sacerdote, magista, ele possui seus ajudantes espirituais, ele tem os seus ajudantes espirituais, tá? Hoje está na época de falar muito de servos astrais. Servos astrais, a própria palavra já diz de servo, estão ali para te servir. Mas os ajudantes espirituais, no conceito mais medieval, eles eram um com o mago, eles eram um com o magista, eles eram colaboradores. Há uma diferença entre servos astrais e colaboradores espirituais. Colaboradores, guias, protetores, esse tipo de espíritos são muito mais desenvolvidos, possuem egrégoras milenares, alguns até várias e várias reencarnações de sabedoria, e com isso podem ajudar melhor o magista, pode ajudar melhor o mago. Você pode notar em todos os livros de ocultismo, de literatura ocultista, o mago tinha os seus ajudantes espirituais. Ele tem os seus ajudantes espirituais, ele tem a sua salvaguarda, ele tem os seus protetores, entendeu? E isso faz a diferença. Então, eu não tenho nada contra servos astrais, nada, mas eu prefiro manter contatos mais íntimos com os meus ajudantes espirituais, com aqueles que estão ali para colaborar com o meu trabalho. Seus auxiliadores. Os meus auxiliadores. Eles estão ali para me ajudar naquele processo. Porque quando você, Zaira, está ajudando uma pessoa,
você está colocando a mão numa caixa de marimbondos. Com certeza. E se a pessoa não tiver uma espiritualidade bem desenvolvida, ela vai sofrer um contra-ataque. Nós estamos na linha de frente. As pessoas que nos procuram são pessoas que estão emocionalmente desestabilizadas, estão totalmente abaladas, sem chão, sem rumo, sem nenhuma orientação na vida. Elas estão perdidas, algumas pensando em tirar a própria vida. Então, quando você encara esses espíritos trevosos, quando você coloca a tua colher num problema alheio, você está comprando briga com aqueles espíritos que estão manipulando aquela pessoa psiquicamente, mentalmente, estão fazendo um transtorno na vida dela. Então você está mexendo numa cumbuca alheia. Então você precisa ter uma espiritualidade bem resolvida, uma espiritualidade bem cuidada, uma espiritualidade bem tratada, para que esses espíritos até não interfiram na leitura. Porque eles podem interferir na leitura e fazer uma leitura errada. Com certeza. Entendeu? Tem espíritos que são brincalhões, eles querem interferir. O dom nisso aí é uma coisa assim, ó, que faz uma diferença é tanto. Muitas vezes você abre uma cartada na mesa e a carta está te dizendo uma coisa, mas o dom, o teu mentor, o teu auxiliador está dizendo, não é isso. Não é esse o caminho. Não é porque 2 e 2 dão 4 que aqui vai ser 4. Não é. O caminho é outro. Não é bem por aí. Muitas vezes você diz para a pessoa, você está passando por tal motivo. Não estou passando não. Olha, consultas amorosas, que é o que mais tem, a consulta amorosa, né, amor? É, amorosa e profissional. O seu marido, ele está com outra pessoa. Não, a senhora está errada, não, está errado. A leitura da senhora está errada, não está não. Não está de jeito nenhum, olha, não está não. Dali uma semana a pessoa te liga e fala, realmente ele está com outra pessoa, colocou até a foto no Facebook. Exatamente. E a senhora tinha razão ou o senhor tinha razão. Exatamente. Mas a pessoa quase briga com você. Não, ele não tem ninguém não, ele está sozinho e não sei o quê. A família dele fala que ele está sozinho. Você acha que a família dele vai falar para você que ele está com outra? É óbvio que não. É lógico, a família vai defender a pessoa. Outra coisa que a Anael falou é de você nós somos, né, assim, para-raios. Então, a gente tá captando tudo, né, mesmo assim à distância, essa espiritualidade negativa que as pessoas veem quando chegam até a gente, passa pra gente. Então a gente tem que ter todo esse cuidado de estar, sabe, selando, nos fechando, nos protegendo contra isso. O nosso lar tem que estar fechado para isso. Existe, né? Até um intervalo entre uma consulta e outra, porque após uma consulta, a consulta ela começa assim. Nós pedimos a liberação, a autorização, a permissão para poder orientar aquela pessoa. Nós pedimos permissão aos planos astrais para que aquela pessoa possa ser bem orientada. Nós fazemos toda a leitura com muito respeito, Sim. Respeito à dor de quem está sofrendo, procurando sempre dar o melhor conselho e aquilo que as cartas estão mostrando. No final, nós fechamos os normalmente nós também finalizamos, agradecemos a oportunidade de ter orientado aquela pessoa, agradecemos porque o astral respondeu e também damos como se fosse uma bênção sacerdotal para aquela pessoa, para que ela vá e seja feliz. Sim. E depois, nós não começamos outra consulta, a gente vai, nós firmamos o nosso anjo da guarda, nós firmamos os nossos mentores, nós firmamos o nosso altar, fazemos orações, porque hoje em dia o ocultista não pode falar que faz orações. Não. Eu tenho vários amigos aí que falam sobre isso. Ocultista faz orações, sim. Claro. Ocultista faz orações. Tá bom? Então nós fazemos as nossas orações, procuramos nossas proteções, recarregar às vezes com cristais aquela energia que foi desprendida ali, doada, e depois 1 hora, 2 horas depois a gente volta e faz outra consulta. Isso é o que nós julgamos ser o adequado, ser o melhor. Então é o seguinte, que nós fizemos esse vídeo mais para nós, já fomos longos até demais. Já nos excedemos. Existem mulheres, por exemplo, que estão passando problemas delicados e gostariam de falar com uma mulher, com a Zaira.
De repente não quer falar comigo porque eu sou homem. Então é um assunto delicado, é um assunto sexual, emocional, é um assunto diferente. Então, se você quiser fazer uma consulta com a Zaira, você vai escrever para altamagiazaira@gmail.com. altamagiazaira@gmail.com. Se você quiser fazer uma consulta comigo, não, Mago, o que eu tenho, eu posso falar para o senhor, não tem problema. Você vai escrever para magoanael@hotmail.com. magoanael@hotmail.com. A partir do mês que vem, nós vamos fazer algo que você vai gostar muito. Nós vamos colocar a consulta no nosso site. Porque no site você vai poder pagar essa consulta parcelada no cartão de crédito em diversas vezes. Tipo assim, 10, 15 reais por mês, se você quiser parcelar no cartão de crédito. Então vai ser valor, facilita, você né? vai conseguir fazer isso através do nosso site. Nós vamos disponibilizar, eu só peço 2, 3 dias para poder estar encaixando vocês, eu e a Zaira, para podermos estarmos atendendo vocês. Então, quando você comprar a consulta no site, nos dê aí pelo menos uns 3 dias para nós conseguirmos encaixar você em algum horário. Porque são muitas pessoas que nos procuram. Tenha paciência, a sua consulta vai sair, tá bom? E ali você vai poder pagar com o cartão, parcelar em diversas vezes e ter uma orientação. E você vai ver que vai ser o dinheiro mais bem gasto da sua vida. Não vai fazer falta. A espiritualidade nunca fica devendo nada para ninguém. Nunca. De forma alguma. Normalmente nós enviamos, depois da consulta, o anjo cabalístico. Nós enviamos qual é o seu anjo cabalístico. Nós enviamos qual é a cor da vela do seu anjo que você pode estar acendendo. Por e-mail, tá, gente? Nós enviamos a cor da vela, o dia que é melhor para você fazer pedidos a esse teu anjo cabalístico. Alguns casos nós enviamos até uma numerologia básica, simples, mas para a pessoa saber suas qualidades, seus potenciais, seus defeitos, aquilo que ela precisa corrigir. Em alguns casos nós enviamos. Enviamos também o salmo referente ao seu anjo guardião, ao seu seu anjo cabalístico, tá? Porque os salmos, eles eram cantados dentro do templo de Salomão em forma de orações. Então eles abrem portais de vitória. Eu já disse aqui que existem magos que trabalham com salmos, para abertura de caminhos, para harmonização, para mantras, como se fossem mantras mesmo espirituais. Então nós enviamos qual é o salmo que você vai atingir o seu objetivo e nós enviamos isso tudo por e-mail por você, de presente, gratuitamente para você. Então vale a pena ter essa conversa conosco, vale a pena nos conhecer, falando, você vai falar, nossa, Mago, eu não imaginava que o senhor era assim, muito bacana. Geralmente as pessoas sempre falam isso, né? Normalmente eles acham que nós somos inacessíveis, seres de outro planeta, e que somos assim tão diferentes. Nós somos simplesmente pessoas normais, que procuram a cada dia adquirir mais experiência, eternos aprendizes, e a gente repassa isso no nosso trabalho. Sobre os anjos ainda, o Anael sabe que eu sou assim, apaixonada por magia angelical, então anjo é muito importante, tá, gente? Não aquele anjo guardião normal lá da Igreja Católica, não estou dizendo que ele não seja, mas o anjo da guarda católico, isso, porque ficou um estereótipo estranho, estereótipo do anjo, aquele anjinho, tem aquele anjinho pequenininho da Igreja Católica, e quando as pessoas falam anjo da guarda, já acham, já fazem a conotação com esse anjo da guarda católica. Tá, gente? Cada um tem o seu anjo pessoal, são 72 anjos cabalísticos, e esses anjos, eles têm 20 minutos durante o dia que eles estão tão próximos a você como eu estou aqui do Anael, que eu posso tocar. Então é lógico que espiritualmente, né, você vai poder estar falando com o teu anjo e pedindo ou agradecendo. Que maravilha se você só tiver coisas a agradecer, e é possível viver de uma forma de só agradecer. E a sua vela, a sua cor da vela, como estar acendendo essa vela, tem todo um procedimento para acender vela, tá, gente? Não é uma coisa tão simples assim, para que os pedidos sejam atendidos. E a gente procura fazer esse trabalho com seriedade, com maturidade espiritual, com autoridade espiritual, e olha, que fique assim
a última coisa que eu queria dizer, tá? Nós não estamos aqui para competir com ninguém. O nosso trabalho é um trabalho sério, então quem gosta, muito obrigado. Quem não gosta, a gente não vai poder agradar a todo mundo. É porque, infelizmente, no nosso meio, só existe alguns que são assim: só a minha escola de magia presta, só a minha leitura presta, só o que eu faço é bom. Não, pessoal, tem muita gente boa no Brasil, tem muito tarólogo bom, taróloga boa, tem muito espiritualista excepcional. A gente até prefere não citar nomes porque não seria Exatamente. correto. Nós temos amigos que muitas vezes nós nos vimos no sufoco, em apertos espirituais e pedimos ajuda. Ó, irmão, me ajuda aí. Sim. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Claro que Por quê? Porque nós somos humanos e também precisamos dos nossos amigos. E vítimas de quem acha que nós somos concorrentes. Exatamente. Então, às vezes, precisamos já de dizia ajuda. um antigo profeta que na tribulação nasce o irmão. Muitos são os amigos, mas é na tribulação que você conhece quem é teu irmão. Exato. Então todo mundo tem tribulação na vida. E nos meus momentos de tribulação eu tive magistas, amigos meus, que me ajudaram. Sim. Entendeu? Que estiveram ao meu lado, às vezes com uma palavra amiga, um abraço, um carinho, um aperto de mão, sabe? Irmão, eu tô aqui para o que você precisar de mim. Esses são irmãos de verdade que foram colocados nos nossos caminhos. E é o que nós queremos ser para você. Exatamente. É o que nós queremos ser para você. E tem muita gente boa fazendo isso, trabalhos sérios, tá? Então não vamos levar todo mundo pro lado supersticioso, todo mundo pro lado de charlatanice, todo mundo como se só estivesse interessado em ganhar dinheiro fácil, porque se para você é doar a sua energia, você está doando a tua energia, você está doando o seu tempo. Quanto custa isso? Você está doando a sua energia cósmica que veio ali, o seu prana, você está doando isso ali, olha, a sua energia para a pessoa. E isso não tem preço, tá? E muitas vezes você sai de uma consulta assim até cambaleando, precisando renovar suas forças. Isso não tem preço, Não. tá? É que nós temos um trabalho e esse trabalho precisa ser mantido. Tudo que nós fazemos hoje custa dinheiro. Claro. Nada é de graça. Não tem janta grátis. Não tem almoço grátis. Mas você faça apenas se você quiser. Faça apenas se você achar que é necessário. Faça apenas se você realmente quiser falar conosco. Então, se você for nos escrever, nós vamos passar para você como que você vai fazer essa consulta. Lembrando, com a Zaira, altamagiazaira@gmail.com. Isso. Comigo, magoanael@hotmail.com. Tá ok? E o WhatsApp vai ser passado mediante o agendamento de consulta. O WhatsApp Porque é um meu WhatsApp de pessoal trabalho, né? e o WhatsApp pessoal da Zaira só é passado ou para quem vai fazer consulta, ou para quem está fazendo trabalho espiritual, ou para algum amigo muito íntimo mesmo, que nós temos aí vários amigos. Amigos íntimos e família, a gente tem até um celular separado para isso. Porque São pessoas senão que... a gente não dá conta de atender tanta ligação. E esse celular, quando você receber ele, marcar o horário, você vai ligar naquele horário, porque naquele horário ele vai estar ligado para você, esperando você ligar. Então ele só é ligado no momento da consulta, senão a gente não consegue fazer mais nada. Você tem uma noção que nós estamos aí com 15 milhões de visualizações. É muita gente ligando, é muita gente escrevendo, é muita gente querendo contato. Então não é fácil. Se eu deixasse o telefone ligado o dia inteiro, não conseguiria, nem a Zaira conseguiria, tá? E você faz parte da família da gente. Então muitos nos chamam de pai, muitos nos chamam de mãe, Então, entendeu? Muitos me chamam de mestre. Eu recebo isso com carinho, mas você pode me chamar de Anael, você pode me chamar de Mago, você pode chamar de Mago Anael, você pode me chamar de irmão, você pode me chamar de fráter. Enfim, eu não ostento títulos não, pessoal. Eu quero ser útil.
sou uma pessoa que um dia, tanto eu quanto a Zaira, nós vamos desencarnar. Claro. Nós não vamos ficar para semente aqui, não. Um dia nós vamos ser levados desse mundo. E enquanto nós estivermos aqui, a gente quer ser útil. Nós queremos ser útil a você. Então, se você quiser essa consulta conosco, escreva num desses e-mails. Eu vou deixar agora uma meditação sobre o tarô, em voz narrada, e quando nós colocarmos a consulta no nosso site www.esoteria.com.br, eu vou estar colocando nesse vídeo os links na descrição para uma consulta com a Zaira ou comigo, tá? Dentro de uns 15 dias já estará no site esse anúncio da consulta personalizada, uma consultoria personalizada ou comigo ou com a taróloga Zaira, que também tem mais de 30 anos aí de experiência dentro da tarologia. Tá ok, pessoal? Bom, o recado foi dado, desculpe a extensão, mas isso precisava ser esclarecido. Fique agora com a mensagem sobre o tarô e nós voltamos no próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. Obrigado pelo seu carinho. E não se esqueça de ativar o sininho, não basta inscrever-se. Se você não ativar o sininho, você não vai receber notificações de nada que acontecer no canal do Mago, no Magia com Amor, nos nossos canais. Então ativa o sininho, não se esqueça disso. Inscreva-se enquanto é de graça, porque o YouTube pode um dia vir a ser pago. Tá bom? Existe já o YouTube Red, existe também o YouTube nos Estados Unidos, que muito conteúdo é pago. Aproveita que é de graça, se inscreva, não perca essa chance, tá ok? Grande abraço do Mago Anael. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a você. Grande abraço a todos. Paz e luz. O tarô parece ser uma charada, porque ele é uma charada. Suas figuras têm mistério, porque têm segredos. Enganaram-se os que tomaram isso por ilusão de ocultistas românticos. O tarô é um baralho enciclopédico, hermético, ocultista, que sob a aparência de um retrato de época ilustra os fundamentos das ciências ocultas. Essa natureza do tarô deve ter sido pressentida desde que ele surgiu, e a ele consolidou a sua permanência, atraindo-lhe cada vez mais a curiosidade dos que buscavam algo ainda maior que ler o futuro. O tarô exibe determinados valores espirituais legados pela cultura ocidental do século XV. O tarô é uma visão dos fatores componentes da alma humana. O tarô é um painel cabalístico dos tipos astrológicos. O tarô é uma representação das idades que constituem o jovem. O tarô é uma chave profética dos séculos. O tarô é um monumento às ciências ocultas. E isso é um monumento às forças que constituem a hierarquia espiritual da vida. O tarô é o livro de Hermes. É a chave da magia, do Zoroastro caldeu. Surgiu então em nossas mãos o tarô. Como já lembrava Eliphas Levi, a magia é a religião proibida e a religião é a magia sancionada. O segredo continua no sagrado. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Aqui é o canal do Mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Bandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos.